O introvertido muitas vezes não demonstra o que está passando na cabeça dele. Às vezes as coisas estão péssimas, ele está ansioso, ele está depressivo, passando por um momento difícil, mas as pessoas nem reparam. Talvez você seja esse introvertido e por isso eu gostaria de conversar com você. Às vezes o teu semblante está normal, você está na sua, está quieto como sempre, tranquilo, aparentemente está tudo certo, mas na verdade não está. Eu quero falar sobre isso porque você corre o risco de passar a vida inteira desse jeito. Sofrendo sozinho, sem saber demonstrar, e ainda pior, e eu acho que isso é o mais importante, você não consegue reconhecer que as coisas não andam bem e que você precisa fazer alguma coisa, você precisa de ajuda, você precisa tomar uma medida, uma ação para combater esse problema. Nesse vídeo eu vou mostrar para você os 3 caminhos que eu desenvolvi para vencer a aceleração do mundo que me deixava tão ansioso, que me deixava disperso, que me deixava muitas vezes mentalmente esgotado. E o pior, né? Sem saber que eu estava assim, eu quero frisar isso. Muitas vezes eu estava esgotado, cansado, ansioso, mas eu não reparava que isso estava acontecendo. Às vezes eu entendia que era só um problema ali na hora de dormir, às vezes eu entendia que era só uma dificuldade ali de me relacionar com as pessoas, enfim, e na verdade eu não reconhecia a verdadeira origem, que era a ansiedade, que era o esgotamento mental. Às vezes tudo isso está acontecendo e você nem percebe. Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você. E antes de tudo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos também introvertidos, que eles serão todos muito bem-vindos também. O primeiro ponto que eu queria falar é que, cara, a vida às vezes é tão intensa que você não consegue parar para pensar, que você não consegue parar para perceber, se auto-perceber, se identificar como uma pessoa que está ansiosa, que está com uma dificuldade ali, de repente, com o seu corpo, a sua mente, enfim. E você apenas vê isso refletido num mau sono, ou na falta de sono, no estresse, no baixo desempenho no trabalho, inclusive conversando também com os colegas de trabalho, o relacionamento com a família. Você age mal, você está irritado, você está cansado, você não percebe. A única coisa que você percebe é que as coisas não estão bem. Hoje eu quero conversar sobre esse assunto, que é um assunto assim que muita gente passa por isso. Eu já passei por isso em alguns momentos. E que, cara, as pessoas precisam entender que existem pequenas ações que a gente pode fazer que podem, se não sanar por completo, dar uma melhorada assim gigantesca nessa situação, né? São pequenas ações, pequenas atividades que você pode fazer e que isso pode trazer um benefício assim absurdamente grande para sua vida. Eu percebi que haviam 3 pilares que me sustentavam, por assim dizer, que me ajudavam a ter todos os dias um Lucas melhor, um Lucas tranquilo, um Lucas com a cabeça no lugar, um Lucas que não fosse tão ansioso, tão acelerado, né? Porque o mundo, no final das contas, mesmo a gente sendo introvertido, ele acelera a gente, acelera a nossa mente e muitas vezes a gente sofre com isso. A gente não consegue ter um relacionamento saudável, como eu disse, a gente tem problemas para dormir, a gente tem dificuldades gerais, assim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então hoje eu quero conversar contigo sobre esses 3 pilares que eu identifiquei e que me ajudaram a enxergar o problema e fazer alguma coisa com ele para melhorar a situação. O primeiro pilar é o pilar corpo. O nosso corpo, ele, como dizem, fala. O nosso corpo, muitas vezes, ele tem pouca energia. E isso é um problema. Mas no caso da ansiedade, de nós que muitas vezes somos completamente tomados por essa ansiedade do mundo, a gente vê que, na verdade, sobra energia. Só que a gente não sabe muito bem o que fazer com ela. A gente percebe que talvez a gente esteja gastando energia no lugar errado ou que a gente não está gastando energia e chega no final do dia a gente está sobrando energia, a gente não sabe muito bem
o que fazer. Às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente nem percebe que a gente tem energia sobrando e ali o nosso corpo tá agitado ainda, tá falando ainda, e a gente, cara, eu preciso dormir porque amanhã eu preciso acordar cedo, que eu preciso trabalhar, que eu preciso fazer aquilo, enfim, e começa a piorar cada vez mais a sua mente, certo? Então, olhando para essa questão do corpo, a gente percebe que, cara, eu estou ou usando mal a minha energia, ou eu estou não usando minha energia, está sobrando energia. E isso me deixa cada vez mais ansioso. Identificando essa questão do corpo, eu falei, cara, como que eu posso gastar a minha energia corporal de uma forma positiva, de uma forma boa, de uma forma que inclusive me ajude a ter uma mente mais sã, né? Mais tranquila, menos acelerada. O que eu faço? Né? E aí eu comecei a verificar, eu lembro as possibilidades que eu tinha ali para gastar a energia do meu corpo. Eu particularmente, eu gosto muito de estudar, de ler, enfim, eu estou sempre, até no meu trabalho, estudando para o meu trabalho, estou lendo alguma coisa, estou assistindo algum curso, fazendo algum exercício mental nesse sentido. E aí eu comecei a ver o que eu poderia fazer fisicamente que me ajudaria a gastar essa energia que eu tanto tinha, né? E aí, eu percebi que, cara, em relação ao meu tempo é muito escasso, digamos assim, né? Eu tenho muitas tarefas por causa do trabalho, por causa da família, por causa de um monte de coisa. E aí eu falei, o que daria para encaixar aqui? Aí eu comecei a pensar, eu posso voltar a correr, né, como eu fazia há uns anos atrás, eu posso ir para academia, eu posso de repente fazer um crossfit, eu posso jogar um futebol, enfim, eu fui elencando ali todas as possibilidades que eu poderia fazer e que eu gostava de fazer para me ajudar com a questão do corpo. E aí eu percebi que por essa questão de tempo, de falta de tempo, de encaixe na minha rotina, a melhor possibilidade que eu tinha era justamente o que eu enumerei aqui, que era a questão do futebol. O futebol eu gosto de jogar, ele ocupa um dia na minha semana, né? O ideal, claro, é que você faça mais dias, né? Mas na minha atual circunstância de vida, ocupar apenas um dia da semana é maravilhoso, e por uma hora e meia. O futebol é um aeróbico e que é intenso e que ao mesmo tempo me ajuda a. Não tem essa de igual a academia, tu paga e não vai, cara. Tu vai porque tu gosta de ir e não tem como fazer corpo mole também, né? Você, cara, ou joga ou joga. O pessoal tá dependendo de você, meu irmão. Corre e vai logo, sabe? Então o futebol tem todos esses benefícios que se encaixaram muito na minha realidade. Primeiro, o tempo, ali que gasta apenas uma hora e meia. Segundo, era um dia por semana apenas. Terceiro, é um aeróbico que, cara, tu gasta muita energia. Quarto, não tem como fazer corpo mole. Então, o futebol acabou enumerando todas digamos, os benefícios que se encaixavam melhor com a minha vida, né? E desde que eu tenho praticado, o meu corpo, eu sinto ele melhor, eu durmo melhor, eu tô menos ansioso, tudo melhora, né? Inclusive é extremamente terapêutico, né? Tu entra ali, tu não pensa mais em nada, tu pensa só naquilo ali. Aquilo tira tudo da sua cabeça, né? Eu lembro, fazendo uma citação aqui do Harry Potter, eu lembro que na minha infância eu via e que eu lembro que tinha no, sei lá, sexto filme, alguma coisa assim, tinha uma pensadeira, eu não sei se era esse o nome, mas que o Dumbledore, né, o diretor da escola, ele tinha eu vou chamar de pensadeira, eu acho que era isso. Ele tirava os pensamentos dele e jogava ali para ele ficar com a cabeça melhor. Então, o futebol acaba agindo muitas vezes nesse sentido na minha vida também, né? Ele tira tudo que está na minha cabeça e joga ali pelo menos por uma hora e meia e eu volto para minha casa depois melhor. E aqui eu quero fazer uma distinção, que é a distinção de distração e mecanismos de fuga, né? Por que eu estou elencando isso aqui? Porque o futebol, por exemplo,
é um elemento de distração. Não é um elemento de fuga. Ele poderia ser um elemento de fuga, tá? Mas ele, no meu caso, não é. Então, por que que eu estou falando sobre isso? É porque você tem que tomar muito cuidado na hora de eleger a sua atividade física. Porque aquilo ali não pode virar um mecanismo de fuga para você. Vou dar um exemplo do futebol. No meu caso, como eu disse, é uma distração. Eu jogo uma vez por semana e aquilo ali eu vou lá, 1h30, volto. E aquilo ali eu volto para minha realidade, aquilo ali me faz voltar para minha realidade melhor, mais leve, mais feliz, mais com sono melhor, tudo melhora, o meu corpo melhora, a minha energia no dia seguinte, nos próximos dias é melhor, né? O meu corpo, eu me sinto melhor e tudo mais. Agora existem pessoas, e eu já conheci várias, que usam, por exemplo, o futebol como um mecanismo de fuga. Jogam um monte de futebol por semana, gasta muito dinheiro, passa mais tempo lá depois do futebol com os amigos, bebendo e fumando e etc., do que aproveitando aquele momento como uma distração para você voltar melhor para sua realidade. O mecanismo de fuga, o que, que acontece? É diferente da distração porque a fuga é uma fuga. Ou seja, você não quer voltar para sua realidade. Quando se trata de distração, você quer voltar para sua realidade, você volta melhor para sua realidade. O mecanismo de fuga não. Você é forçado a voltar porque você não quer voltar, e quando você volta pior, desejando voltar para a fuga de novo. Né? Eu, por exemplo, cara, não conseguiria ter 2 futebols na mesma semana. Né? Para mim é inconcebível já há alguns anos. Né? Inclusive, quando muitas vezes eu saio mais cedo do futebol, tipo, o futebol acaba e eu fico ali do lado de fora, a galera, bora, Luca, vamos entrar? Cara, já tô de boa, já tô tranquilo, já tô pensando em casa, voltar para minha esposa, pro meu filho. Eu não consigo, graças a Deus, eu não consigo querer ficar mais ali. Né? Eu até fico de vez em quando, no primeiro dia, por exemplo, que eu fui esse ano, eu fiquei um pouco mais que eu sabia que era importante, mas eu me forcei. Né? Mas isso não pode virar uma prática, isso não pode virar uma fuga para você, né? Então eu estou falando aqui do futebol, mas poderia ser vários exemplos. Por exemplo, um exemplo bem polêmico, né? O uso de videogames, né? Vários colegas meus falam para mim que eu odeio videogame, e tudo mais, que eu sou contra anti-videogame, pessoas que jogam videogame, etc. Não é nada disso. Tá? O meu ponto é justamente esse da distração e da fuga. Eu vi ao longo dos anos da minha vida muita gente usando o videogame como mecanismo de fuga, né? Eu não jogo videogame já faz uns anos, né? Mas nada contra, e nada contra mesmo, não tô falando por falar, né? Nada contra mesmo. Videogame, cara, tu quer jogar? Beleza, mas que seja uma distração e não um mecanismo de fuga. Ou seja, você joga ali controladamente, sei lá, meia hora, 1 hora por semana para, né, tirar aqueles pensamentos da tua cabeça e esvaziar a sua mente e voltar para sua realidade melhor. Não pode o contrário disso, né? Ficar jogando e joga 1 hora, joga 2, joga 3, tu deixa de fazer o que você tem que fazer, cumprir suas responsabilidades de estudo, trabalho, família, porque você está jogando videogame, pelo amor de Deus, né? Toma vergonha na cara. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu poderia citar vários exemplos aqui, como o pessoal de CrossFit, como viagens, de repente, só que viagem não dá para fazer sempre, né? Fazer trilha, por exemplo, né? Que gasta bastante energia e tudo mais. Então tem que tomar cuidado com essa ação. Essa ação não pode virar um mecanismo de fuga. Tem que ser um mecanismo de distração, tá? Para você voltar para sua realidade melhor e não para você fugir da sua realidade. Beleza? Então, esse é o primeiro pilar aí, é o pilar do corpo. O que você pode fazer para ajudar o seu corpo, para você ficar menos ansioso? Talvez o introvertido ele tende a se inclinar mais para atividades mentais. Cara, mas você precisa fazer alguma atividade para o seu corpo, né? Vai para uma academia, faz um CrossFit, faz trilha, joga um futebol, né? Eu dei o exemplo aqui do videogame, que não é uma atividade física, né? Mas só para fazer uma distinção ali da questão da distração e da fuga. O videogame, no meu ponto de vista, se enquadra mais no pilar 2 que eu vou falar agora. Mas procure uma atividade que você goste e que você se sinta bem, que te traga benefícios físicos, principalmente,
para você praticar. E isso aí, não entenda como um hobby, tá? O meu hobby não é bem jogar futebol, tá? Não é. Hoje não é. Entenda isso como uma prática importante para você como ser humano, como pessoa, tá? Eu preciso jogar o futebol, se for o caso, né? Não porque é o meu hobby que eu gosto de fazer. Não, porque, cara, aquilo ali é importante para a sua vida, tá? Então trate isso dessa maneira, tá? E aí tem o pilar 2 que eu desenvolvi, que eu entendi que é o pilar da mente, tá? A mente do ansioso é acelerada. Ela tá muitas vezes com medo do futuro. Então essa pergunta é importante também, né? Só uma provocação. Do que você tem medo, cara? Você tem medo de ser deixado? Você tem medo de ser demitido? Você tem medo de o dinheiro não dar para pagar as contas? Do que você tem medo? A tua mente está lá na frente e você está ficando ansioso no agora. Você está deixando de viver o presente para ficar preso numa ilusão que é o futuro. Você pensa tanto que não consegue estar presente no aqui e no agora. E quanto mais acelerado você fica, mais acelerado você quer ficar. Às vezes, para aliviar a aceleração, a ansiedade, para aliviar a mente, você pega o celular e começa a passar ali no feed, nos stories, né? Você vai passando, como se aquilo ali de fato fosse te aliviar, te trazer benefício. Pelo contrário, te deixa mais acelerado, mais ansioso ainda. Então você tem que encontrar uma atividade que de fato faça bem para a sua mente. Né? No meu exemplo, na minha vida, por exemplo, eu encontrei a leitura. Tem o exemplo que eu falei anteriormente do videogame. Existem alguns exemplos que você pode, algumas ações mentais que você pode exercer para fazer com que a sua mente desacelere, tá? A leitura, por exemplo, ela força a sua mente a desacelerar, a entrar em um outro ritmo. Você está no ritmo do mundo, do trabalho, enfim, dos negócios. Quando eu leio, eu entro no ritmo da história. Recentemente eu li e inclusive relatei para alguns amigos, né? Eu terminei de ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e é uma história extremamente lenta, mais lenta do que o normal. E a passos, como o próprio autor diz, a passos de um bêbado. Né? Ou seja, a história ela vai capengando de um lado para o outro e retrocede como se você tivesse de fato embriagado. Isso é uma coisa boa, amar? É literatura, né? Mas o ponto é que você sai do seu ritmo e entra num outro ritmo, que necessariamente é um ritmo mais lento. E esse ritmo mais lento te ajuda a contemplar o agora, o presente. Te ajuda a leitura, inclusive, te ajuda a sair do seu ritmo e sair da sua história de vida, a sair do seu mundo pessoal, psicológico e a entrar em uma vida, em uma outra vida, e entrar numa história de uma outra pessoa. Quando você, isso aí vários psicólogos falam, quando você se distancia da sua própria história, psicologicamente, você se distancia dos seus problemas, isso faz um bem para você. Né? Inclusive, muitos psicólogos recomendam pessoas ansiosas, pessoas muito consumidas pelos próprios problemas, a fazerem trabalhos sociais, né? Que pode compor, no meu ponto de vista, o primeiro pilar ali do corpo, tá? Trabalhos sociais te ajudam a tirar a mente da sua própria vida, tirar a mente dos seus próprios problemas e concentrar ela nos problemas dos outros, para ajudar outras pessoas. Isso psicologicamente ajuda a ficar menos ansioso. Então, voltando para a questão da leitura, você consegue fazer a sua mente ficar presente no agora quando você lê uma história. Entende?
A sua mente não fica mais no próximo vídeo dopaminérgico ali do Instagram e do TikTok, não no futuro mais, o que vai acontecer com a minha vida, nem no passado que não deveria ter acontecido aquilo, mas você fica presente no agora. E quanto mais presente no agora, mais você consegue servir a sua comunidade, mais você consegue ajudar na sua família, mais você consegue se desenvolver como profissional na empresa, mais você consegue ser você mesmo, com atenção plena, com foco no presente, olhando para as pessoas verdadeiramente. Não mais como um curioso ou como uma pessoa distraída no mau sentido, mas você está olhando para a pessoa, você está olhando para ela, você está olhando para a vida dela, você está falando com ela e não com a imagem mental, a sombra mental que você tem dela, certo? Estar presente na vida é uma das maiores maravilhas desse mundo. Você não precisa ser vítima do passado mais, nem escravo do futuro. Você pode viver uma vida aqui e agora e construir uma história própria. Muitas pessoas, infelizmente, passam a vida tão escravizadas pelo passado ou presas no futuro que elas não conseguem construir uma história própria. Elas vão sendo empurradas pelo tempo. E quanto mais empurrada pelo tempo, mais próximo da morte a pessoa está. E quando chega diante da morte, a pessoa não tem... Cara, o que aconteceu aqui, né? O que aconteceu? Será? Quem viveu esse tempo todo aqui? Fui eu mesmo? Porque eu não lembro de nada. Eu não prestei atenção em nada. Lembra daquele filme Clique, né? Eu acho que é Clique, do Adam Sandler, né? Que ele voltou toda vez que tinha alguma dificuldade ali na vida dele, do trabalho, com os filhos. Ele apertava o botão, né? O clique, e ele passava aquele tempo ali. Conforme ele foi passando cada dificuldade, ele percebeu que, cara, ele já não estava vivendo mais nada. Ele passava, daqui a pouco ele chegou na velhice e já tinha passado de tudo. E aí ele perdeu momentos que foram muito importantes para os filhos dele, mas que foram momentos dolorosos, porque cada momento de dor, de dificuldade, ele passava. Ele não conhecia bem os filhos, ele não se distanciou muito da esposa e assim por diante. Então você quer passar, você quer fugir, você quer que aquilo ali acabe logo e você acaba se distanciando cada vez mais de você mesmo. Você está cada vez mais ou no passado ou no futuro. E você não consegue viver o presente. Então, estar presente é uma das maiores alegrias, maravilhas desta vida. O presente te chama a viver a sua vocação, a amar, a enfrentar os desafios, as dificuldades, a chorar, a colocar as coisas na mesa e conversar com as pessoas e ter conversas difíceis. Você não pode renunciar a isso. Então, o segundo pilar é justamente o pilar da mente. Eu percebi que com algumas atividades, como por exemplo através da leitura, eu consigo desacelerar a minha mente, eu consigo estar mais presente no agora. O que você hoje pode fazer pela sua mente? O terceiro pilar é o pilar, talvez o mais importante, que é o pilar da alma. A vida desordenada que muitas vezes você leva agita a sua alma e mais fragmenta a sua alma. E quanto mais agitado e fragmentado, mais ansioso você fica. Você fica ansioso porque está fragmentado, quando deveria estar inteiro. O que é fragmentação? É uma divisão. Você está quebrado, você está dividido contra você mesmo. E você deveria ser aquilo que Jung fala, né? De inteiro, de íntegro. A meta, segundo o psicólogo, psiquiatra Jung, a meta psicológica do homem é a individuação, né? É o ser humano se tornar uno, indivíduo. Ou seja, que nenhuma parte dele esteja separada, fragmentada. Então, cada ação desordenada que você pratica te fragmenta mais. E quanto mais fragmentado, mais ansioso você fica. E o que é, no final das contas, um ato desordenado? Existem vários exemplos, né?
mas você pode identificar refletindo sobre suas ações que você pratica todos os dias e que você sabe que foram praticadas de uma maneira errada ou que você não deveria praticar elas. Então, por exemplo, o jeito de falar com uma pessoa, a forma como você trata as pessoas no seu trabalho ou na sua casa, ou na rua, ou em qualquer lugar. A preguiça de deixar coisas importantes para depois. Você está deixando acumular um monte de tarefas que são tarefas importantes, deixando para depois. E às vezes você nunca faz elas. O orgulho de não reconhecer quando está errado. Existem várias questões que você sabe, no fundo você sabe que, cara, não deveriam serem feitas desta maneira, mas você faz. Tudo isso são desordens que te fragmentam e te deixam cada vez mais ansioso. No fim do dia, você tem problemas muitas vezes para dormir porque você deita na sua cama insatisfeito com o seu dia, insatisfeito com você mesmo, porque você fez várias coisas que não deveriam ter sido feitas, ou você fez várias coisas que deveriam ter sido feitas de outra forma. Isso te divide contra você mesmo. E você briga, uma parte de você briga com a outra parte de você. E isso causa agitação e ansiedade. E, cara, não consigo enxergar outra forma de consertar isso a não ser através de um relacionamento com Deus. Não consigo entender como um ser humano consegue alcançar o que Jung chamou de individuação plena, se não pela confissão. De modo especial, eu falo aqui de uma confissão católica. A Igreja Católica tem a confissão como um sacramento e não apenas como uma ação humana. O sacramento da reconciliação, que a gente chama, né, que é o sacramento da confissão, é um sacramento onde a confissão do homem encontra a misericórdia de Deus. E através da autoridade que Cristo deu para os apóstolos de ligar na terra e ligar, e consequentemente ligar no céu, você consegue ser perdoado e se tornar um homem, que eu vou usar uma palavra que talvez você entenda mal, né? Mas um homem íntegro. Ou seja, um homem integral. Um homem que não tenha nenhuma parte faltante. Um homem uno, indiviso, tá? Através da graça da confissão sacramental, você recebe o perdão fundamentado na autoridade de Cristo, que te perdoa e te une, em primeiro lugar, com você mesmo, em segundo lugar, imediatamente com o próprio Deus. Não consigo enxergar outra forma de você ter a alma íntegra plenamente. Essa é uma prática que já são 11 anos que eu exercito, me colocando diante do sacerdote e contando a ele todas as minhas ações desordenadas, de maneira simples, direta, concisa, esperando e pedindo o perdão pelos meus pecados. Saio de lá sempre muito feliz. Saio de lá sempre cheio de alegria, porque Deus é tão bom que Ele inclusive nos dá a sensibilidade de sentir você inteiro, a gente inteiro. Então, esses são os 3 pilares que eu gostaria de comentar e falar com você
o pilar do corpo, onde eu expliquei um pouquinho sobre a atividade do futebol que eu exercito, o pilar da mente, que eu exercito através da leitura, e o pilar da alma, onde eu recebo a graça da confissão. Eu confesso as minhas desordens e Deus me dá, através do sacerdote, o perdão e a integridade da alma. Se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, envie para os seus amigos. Eu acredito que essas informações podem ajudar muito as pessoas, de modo especial os introvertidos, onde é o meu foco, de pessoas que são muito parecidas comigo e que eu gostaria muito de conversar cada vez mais, tá bom? Se inscreva no canal, se tiver alguma dúvida, manda nos comentários também. Tchau, tchau.